As Vozes da Dolores. Olá a todos, bem-vindos ao terceiro episódio desta temporada de As Vozes da Dolores. O meu nome é Manuel Reis e tenho comigo a Marta Gomes da Silva. Se vieram à procura de um podcast sobre Dolores Reis e sobre a obra Lolita de Vladimir Nabokov, não é aqui. Nós aqui falamos sobre Westworld, depois do episódio ser exibido em Portugal, e queremos que seja sempre com convidado, como é o caso de hoje. Temos aqui o Samuel Andrade. Olá, do Film Spot. Olá. Pronto, Samuel, muito obrigado por teres vindo. Obrigado pelo convite, Manuel. Pronto, vamos já mergulhar neste episódio onde, logo no início, logo na Cold Open, fomos apresentados a um novo parque que não é o Shogun World. É o Parque 6, que já tinha sido referido na estreia desta temporada. É o Parque 6 que se chama The Raj, e que aborda a era da Índia colonial, da Índia colonizada pelos britânicos, ali perto dos anos 20, entre os anos 20 e os anos 40. Princípio dos anos 20. Temos aqui, a Marta trouxe um tigre de Bengala. De Bengala, igual ao que vimos na série, mas com um ar mais fofinho. O outro também era fofinho. Diz isso porque ele não te estava a atacar. Exato. Exato. Este também não nos está a atacar, portanto também é fofinho. Mas esse sorri. Isso és tu que achas. Isto é só o... Ok. É o disfarce. É o disfarce. Ok, o que é que gostaram? Antes de vir para aqui, eu soube que a PETA já está a atacar o Westworld por ter usado elefantes verdadeiros para fazer de robôs elefantes. Acho que era um dia calmo hoje na PETA. Acho que é mais prático do que usar robôs elefantes. Ou digitais, só mas acho que não sei. Era aquilo que eu estava a dizer em off. Então, e quando foram os cavalinhos? Pois. Ou os bisontes. Não, os bisontes acho que era CGI. Pronto, mas e os mesmo cavalinhos? assim, os cavalinhos os são cavalinhos reais. nos episódios, que estão sempre a ser estropiados, coitados. Pois. Aí, pois, PETA. Não sei. Double standard. Marta, Sim, The Raj, o que é que achaste? demorou demasiado tempo. Demoraram demasiado tempo na série a apresentar um novo parque? Sim, Achas que sim? porque este parque só foi apresentado para nos justificar de onde é que veio o tigre. Este é o 13º episódio da série, Sim. ok? Mesmo assim, cena com 13 episódios, achas que demoraram demasiado tempo? Porque, quer dizer, este parque só serviu para justificar o tigre. Uhum. Não serviu para mais nada. E aquela cena do romance, o flirting na esplanada, e depois aquela história do vou-te dar um tiro para ver se és real. Ai, tanto tempo. Era ela chegar ao quarto, mandava-lhe um tiro, pinavam, e a seguir iam à caça dos tigres. Pronto, e estava resolvido. Agora, pá, não, demasiado tempo. Isso é o flerte um bocado sadomaso que acontecia ali. Sim, Vamos para a cama, mas antes deixa-me dar-te um tiro. Sim, mas era muito mais fácil. Real. Era muito mais fácil. Chegavam ao quarto, e tinha sido muito mais interessante para a personagem feminina. Chegavam ao quarto, ela discretamente sacava de uma pistola, e enquanto estavam ali a beijar, ela dava-lhe logo o tiro e ficava resolvido. Exatamente. Era muito mais gira a cena. Pronto, na minha opinião, isto foi demasiado fácil. Ok. Samuel, concordas? Pronto, eu antes de falar precisamente da narrativa e timelines, devo dizer que gosto muito da série pelos seus temas. Ok. Neste momento, acho que a série está a multiplicar as timelines. Já estou a ter algumas dificuldades, por vezes, em situar quando é o quê. Mas a coisa que a série continua a manter bastante ativa é os seus temas, nomeadamente questões mais existenciais, mais de livre-arbítrio, e acho que essa cena e tudo o que ela estava a implicar vem nessa onda. Portanto, nisso é plenamente fiel a toda a série. Okay. Quanto a desenvolvimentos narrativos, acho que é mais para introduzir aquela personagem, porque tendo em conta como o episódio quase terminou, em que, não sei se posso dizer, ou sim. se aqui há spoiler. A ideia é que as pessoas vejam, a série. já tenham visto o episódio. Okay. E
também concordamos aqui que a promo não é spoiler, por isso é que... Ok, pronto. Então, e depois aquela parte final em que ela realmente sobrevive ao ataque do tigre. Exato. E depara-se com a Ghost Nation. Acho que pronto, é algo que será depois encontrado um payoff em próximos episódios, digo eu. Por isso, como as coisas vão acontecendo, eu vou sempre dando essa margem. Sim. Pois, uma das grandes questões deste episódio é quem é esta senhora. Pois. Eu quando estava a ver o episódio estava a pensar, até pela presença física, isto é uma versão jovem da Theresa. Parecia, mas depois depois deixaram explícito que era é Grace, acho que é Grace, Grace, que é uma atriz holandesa que faz o papel. Há a ideia, há um rumor de que pode ser a filha do William. Porque ela tem um caderno em que tem um mapa do parque e tem várias indicações. Portanto, ela não é uma personagem simples, ela não é simplesmente uma convidada. Ela acho que foi uma introdução sabe mais alguma coisa. Sim, uma introdução à personagem. Sim, ela sabe mais alguma coisa do que um... E não era a primeira vez que estava ali. Sim. Não ficou explícito, mas ficou implícito. Sim, pouco como Man in Black, nesse aspecto. Sim. Exatamente. Como a personagem do Ed Harris, portanto, de certa forma, já sabe o que a casa gasta. Foi para compensar não termos Ed Harris hoje. Pois foi. Mas se calhar isso pode ser mais um indicador de que é a filha, não é? Não o puseram a ele e puseram assim uma personagem um bocadinho misteriosa. Pois, vamos ver. Sim, mas pronto, só para ficar aqui, quando eu disse que achei que perderam muito tempo, não foi a apresentar a personagem feminina, foi aquele aquele desenlace. Exato, isso eu achei um bocadinho... Demoraram demasiado tempo, porque obviamente que é importante, que ela é importante, porque senão não nos mostravam a ser raptada viva, não é? Ela tinha morrido, tinha dado à costa e pronto, e a coisa resolvia-se ali, aparecia o tigre e isso é que era importante. Mas o facto dela ter sido raptada, sim, obviamente que vamos ter que ver mais qualquer coisa dela num próximo episódio. Nos próximos episódios. Ok. Vamos então às outras histórias que já acompanhamos desde o início da temporada. Foi um episódio bom para quem estava a perguntar o que é que tinha acontecido ao Felix, o que é que tinha acontecido ao Sylvester, o que é que tinha acontecido à Armistice, que vimos que foi a última imagem que tivemos da primeira temporada, já depois dos créditos finais, se não estou em erro. Sim. Que era a Armistice a soltar-se. Ficar sem um braço, mas a soltar-se da porta. E agora vemos a Armistice com um novo braço robótico, o Felix e o Sylvester atados. Armistice com o seu lança-chamas. Com o lança-chamas. Brutal. She has a dragon. Sim. Gostei muito dessa cena. Cobra tornou-se um dragão. Exato. E com o Lee também nós a começarmos a saber um pouco mais da história do Lee. De ter integrado um antigo namoro, uma antiga relação numa storyline. Um bocadinho como aquilo que o Ford fez com o Bernard, não é? Portanto, a transposição de alguém real para a ficção do parque, não é? Aqui o Lee foi de forma indireta, não é? Mas quer dizer, se a Maeve tiver razão, o Lee projeta um bocadinho daquilo que gostava de ser no Hector. E depois, anteriormente tivemos o Ford a construir novamente o melhor amigo para ter alguém com ele a comandar o parque, no fundo. Exato. Ele, pronto, acho que ficamos um pouco mais a conhecer a personagem, porque do que me recordo da primeira temporada e daquilo que tem acontecido até hoje, acho que o Lee é uma personagem que surge, mas que andou muito num certo mesmo tipo de registro. Portanto, um tipo que não parece satisfeito, mas ao mesmo tempo parece conformado. Pronto, o facto dele ter colocado algo de si numa storyline, como referiste, acho que lá está. Esta temporada
para além do surgimento de uma série de novas personagens e de novos espaços, também servirá. Desenvolvimento de uma personagem ainda antiga. para mais, tivemos só aqui em parênteses a notícia de que já foi provada uma terceira temporada Exatamente. do Westworld. Sim. verdade. Logo após o segundo episódio Por isso, exatamente. já foi Portanto, anunciada uma terceira temporada em que a Evan Rachel Wood e a Tandy Newton vão ter igualdade salarial com os homens. Exatamente. Acho muito bem. Sim, acho muito bem. Já vem tarde. Sim. Sim. Considerando a preponderância que tem na série, sim. Sim. Acho que o exemplo Claire Foy finalmente serviu para alguma coisa. Exato. O que passou-se Ou o exemplo da Michelle Williams no All the Money in the World. sim, nas novas filmagens depois de despedirem o Kevin Spacey. Pronto, que ela Foi. só recebeu o quê? $2.000, uma e coisa ele assim. $1,5 milhão. Sim, o Mark Wahlberg Foi. $1,5 milhão, foi uma coisa ridícula. Eu estava a pegar nesta história do Lee porque surgiu uma ideia relacionada com uma situação que vamos falar mais à frente. Não, podemos já saltar para isso. Encontramos o Peter Abernathy Exato. na timeline do pós-ataque, Sim. do pós-massacre. E há esta ideia de que, tal como o Bernard é um host com as memórias do Arnold, ou com a personalidade do Arnold, tal como o Lee integrou a storyline a storyline da ex-namorada, da ex-companheira, e matou-a na storyline. Há esta ideia de que possivelmente o Peter Abernathy o Peter Abernathy como pai da Dolores pode ser o James Delos, e a sensação que tem como pai da mulher do William. Ok. Não tinha pensado nessa possibilidade. Perdi-me. Completamente. Não consegui acompanhar o teu raciocínio. Não percebi. Então, a personalidade que foi dada ao Peter Abernathy, uma das personalidades, porque ele vê-se no episódio que ele está a saltar entre múltiplas storylines, Exato. mas uma das personalidades do Peter Abernathy é a de ser um pai preocupado, um pai carente, que quer o melhor para a filha. Sim. E isso pode também estar ligado à foto, embora, e a foto também pode servir de trigger. É uma teoria um bocadinho com poucos pés para andar, mas que pode, considerando tudo o que já vimos na série, de transposição de personalidades ou de acontecimentos do mundo real para os hosts, para as storylines, pode ser viável. Mas eu precisava era que tu acabasses de explicar a teoria. Falaste em pai preocupado. Sim. O mesmo tipo de pai preocupado que era o James Delos para com a filha dele. Não sei. E o que é que que propósito é que serve isso? Lá está, encher storyline. Não sei. Mas os pais não são todos preocupados? Sobretudo com filhos? Depende dos pais. Pois. Shout out daddy. Acho que é algo a ter atenção. Não sei, quer dizer, acho que é uma possibilidade. isso é um bocado rebuscado como dar à luz robôs, mas está-se bem. Da forma como isto está... Mas a questão, eu volto a bater na mesma tecla. Não é um robô que se dá à luz, é um humano. Sim. O metal não cresce. Sim. Pronto, mas lá está, por isso é que eu estou a dizer, esta teoria é um bocado rebuscada como a teoria do dar à luz um robô. É só, Lá está, tens teorias rebuscadas. É como aquela do filho da Daenerys ter viajado no tempo, não é? E o nado vivo da Joanna Lannister ter acabado no útero da Daenerys e o bebé da Daenerys ser o Tyrion, não é? E que nasceu da Joanna Lannister. E se falámos nós... Isso é ainda mais estranho, isso é ainda mais rebuscado. Isso é Guerra dos Tronos, certo? Certo. Isto é ainda mais rebuscado do que não isto. chego lá. Sim, mas é assim, essa história do pai preocupado eu não vejo para quê. Não consigo perceber o porquê. Apenas trouxe isto para aqui porque achei que podia ser bom para a discussão. Eu não consigo discutir. Ter a sua piada. Eu não consigo discutir porque não percebo ainda até que ponto é que isso é relevante. Ok. Porque a troca de palavras que vimos entre o James Delos e o William, quando o William era jovem e o parque estava a começar a arrancar, foi de alguém que, se tinha encheu algum ali... desdém até pelo filho.
É assim, ele, Não é- quer dizer, o James Delos está muito no seu patamar, não é? E toda a gente está abaixo. E de repente o William ganha ali um par de coragem, não é? E faz-lhe frente, Podes fala-lhe. dizer par de tomates. Fala como ninguém fala com ele, não é? E de repente passa de desdém e de superioridade para eu respeito quem me fala assim e mantém o seu stands their ground. Por isso é que eu não sei muito bem até que ponto é que o James Delos estava Sim. preocupado com a filha ao ponto de recriarem essa personalidade e esse traço num host. Acho que o irmão estava mais preocupado do que o pai. Ok, pronto, está bem. Não sei, mas é pá. Who knows? É considerar ou deixas de lado completamente? Não deixo de lado completamente, mas também não lhe vou prestar muita atenção. Está bem. Há coisas De qualquer mais forma, interessantes. acho que é uma personagem que convém estar atento, porque Sim, claro. dada a preocupação em que a personagem da Tessa Thompson, agora não me recordo do nome da a Charlotte. Charlotte, em, digamos, reaverem, vamos utilizar este termo, o Abernathy, no momento em que o Bernard estava a conseguir aceder Mas isso a algo fora do comum, quando estava lá com o tablet e a fazer a ligação ao host do Abernathy, acho que há ali qualquer coisa, algum segredo que em breve vai ser São ou só não. 35 terabytes de dados. ou não sei. É um em supercomputer. em que se pode incluir ADN, informação sobre o ADN das pessoas que já estiveram no parque. Pois. Que é o que vemos na promo. Sim, Eu Sim. chamei cupcakes, mas eu sei que não são os cupcakes. Não. vamos ver. Vamos ver o que é que são. No meio disto tudo, temos a Dolores ser uma capitã, A ser que é algo Wyatt. que não Uma vemos, algo que não vemos habitualmente em séries de televisão. Mulheres não só numa posição de poder, mas numa posição Estratega militar. Exato. Que é muito interessante. Manipuladora, até a forma Sim, como ela sim, sim. Sim, faz mesmo a aquele negociação dela combate com com os confederados, Sim. e o desenlace, portanto, daquele conflito. basicamente a usá-los para Exatamente, serem para aniquilar peões. os dois, tanto os humanos, tanto os soldados humanos Sim, como os confederados. Sim. Mostra alguém extremamente manipuladora e a todo custo, não é? Conseguir o que quer a todo custo. Isso já tinha ficado E como... patente no segundo episódio. Sim. Mas isso acho que desde que ela deu o tiro Sim. que se percebe Sim, que ela vai... é uma personagem que neste momento está com este registro, portanto, pronta para fazer a revolução. Acham que o que a... ou seja, aqui tivemos duas facetas da Dolores. Tivemos a Dolores... A Dolores e o Wyatt. Sim, tivemos a Dolores e o Wyatt. Tivemos o estratega militar, que é seguido por uma malta liderada pela Angela, e que quer aniquilar os humanos, quer inclusivamente sair do parque. Até vemos essa conversa com o Bernard, em que nos apercebemos que o Bernard ainda não saiu dos parques. E ficou Da confuso zona dos com essa parques. ideia, Sim, que é interessante. sim. A expressão do Bernardo foi a mesma de quando viram a fotografia. Sim, quando o Abernathy viu a Sim, foto sim, da... Sim. E depois temos a Dolores, naquela cena com o pai, A Dolores filha. em que parece que ele está a ter um surto maníaco que pessoas com demência ou com Alzheimer têm, e que acaba por ser bastante interessante. E nós progressivamente começamos a esquecer de que ela é um robô, Sim. de que aquilo não é tudo real, mas acaba por ser real, acaba por se tornar real. Mas o que eu também notei foi que mesmo na faceta de filha, ela não conseguiu que esse lado de filha dominasse já o lado do Wyatt. Portanto, ela estava a olhar para o pai com dor, mas ao mesmo tempo era uma expressão de eles vão pagar pelo que te fizeram e eu sou o Wyatt, eu já não sou a Dolores que ia pintar para o meio do prado. Eu sou vingativa e vou vingar-me daquilo que eles te fizeram. Até quando ela diz ao Bernard, they soiled him. Ela podia ter they harmed him, podia ter usado tanta, mas o soiled mesmo é mesmo, fizeram com que ele se cagasse. Não é nesse sentido, é mancharam-no, estragaram-no, ele já não é a mesma pessoa e nota-se mais o desejo de vingança do que propriamente a única preocupação de uma filha que vê o pai mal.
Até quando ela diz separa a nossa gente, seguem em todas as direções e não paramos até encontrá-lo. Eu acho que o lado Wyatt continua a dominá-la, mesmo com estes pequenos outbursts de preocupação de filha. Até porque ela agora sabe que aquilo é importante para os humanos estarem à procura dele e terem-no encontrado e levado. Porque o Bernard lhe disse que enquanto ela tivesse o pai, que iam estar sempre atrás dela. Sim. Só que ela agora reverteu o jogo, não é? Agora é ela que vai andar atrás deles. Estou muito curioso para ver como é que isso vai no que é que isso vai dar. O Bernard também acabou o Bernard com problemas. O Bernard está ali. Aquilo não está bom. Sim, tem... O hardware, neste caso o hardware do Bernard está ali com aquela história de trocar o líquido do ouvido e tal. Não... Aliás, nota-se num dos planos, nota-se mesmo mais um bocado de líquido e mais um bocado de líquido a sair do ouvido. Ele já fez uma, vamos chamar-lhe transfusão de líquido, chamamos-lhe cerebral, whatever. Sim. No fundo aquilo já falámos sobre isso, é o equivalente ao líquido que todos nós temos nos ouvidos para manter o equilíbrio. Sim. O que é que ou seja, até que ponto é que o Bernard vai conseguir continuar a trabalhar assim? Até que ponto é que consegue também disfarçar o seu estado como... Ele vai conseguir como host. Ele vai conseguir alguma coisa porque nós vemos-lo a encontrar a Charlotte depois daquela equipa ter chegado à praia, não é? E isso já é depois do primeiro resgate do Abernathy. Porque a Charlotte diz-lhe eu não sabia que tinhas dentro de ti, que ias conseguir fazer isto, explica-me como é que o Abernathy continua a escapar-nos por entre os dedos. Portanto, esse encontro com o outro tipo todo arrogante nas caves. A Charlotte já não tem o colete, por exemplo, está só de camisa já 2 semanas depois. 2 semanas, depois não, 21, não eram 21 dias, eram só 14? Mais ou menos 2 semanas, sim. Pronto. Portanto, o Bernard vai conseguir, tanto que ele quando é encontrado na praia, ele já não tem o twitchy na mão. Está bem, está confuso, porque está com uma falha de memória, mas já não tem aquele twitch na mão. Ok, Samuel. Lá está, foi aquilo que eu disse no início. As timelines eu estou a começar a perder um bocado. E vocês estão tão... Está mais fácil para ti? Está mais fácil? Está. Ok. Por isso, essa parte eu lamento, mas não consigo ter as teorias que vocês adiantam. Como eu disse, eu olho para a série de uma forma ligeira, de uma outra perspectiva, uma perspectiva ligeiramente diferente. Ainda pegando aí no tema da Dolores e da forma como ela se tem comportado, inevitavelmente um dos grandes temas da série é a inteligência artificial. Sim. Os desafios e os riscos da mesma, e acho que aqui é a questão das memórias, que tanto ela como outras personagens, tanto aquela multiplicação das memórias, de reciclar os hosts consoante o contexto ou a narrativa em que eles estão inseridos no parque, remete-me logo para a questão da própria inteligência artificial. Quando falamos de inteligência artificial, podemos ir para as coisas mais simples, como programação exatamente, de um computador, etc., que vai conhecendo atualizações no seu código, etc. E, portanto, e depois está a aturar coisas que não estão a funcionar bem. Há bugs, o sistema está em baixo, etc, etc. E a minha interpretação, muitas vezes, no mundo real é isso, é que é a memória do próprio programa que começa a entrar em conflito com coisas mais recentes. E eu acho que tudo aquilo que temos visto nessas personagens é um reflexo desse tema. Desse tema. É a minha perspectiva, e acho que é o grande tema tanto do Westworld, desde o livro até... O livro e o filme. O livro? É um livro do Michael Crichton. Um livro do Michael Crichton? Exatamente. Pensava que isto tinha sido adaptado diretamente ou então, do filme. Se calhar estou a fazer alguma confusão. Não, é o filme. Sim. Ele depois ele aproveitou muito disto para o livro do Jurassic Park, precisamente. Sim, assim é que é. Peço desculpa. Que é exatamente a mesma coisa, só com dinossauros.
exatamente, o tema é o mesmo. Mas numa altura em que se falava muito de ADN E clonagem, sim, ele já sei, vou pegar naquilo que fiz numa cena obscura que fiz em 73 Westworld, e vou adaptá-lo para dinossauros. E há uma sequela, ao Future World. Ao Future World, sim, em que figuras de poder são hosts. E aí também existe a questão, a Dolores foi ao exterior. Até que ponto é que não existem hosts no exterior? Pois. Em 2050 e tal, que é mais ou menos onde no ano em que se passa a série, a época em que se passa a série. Nessa altura, até que ponto é que não existem hosts no exterior e até que ponto é que esses hosts não manipulam a opinião pública? É possível. Acho que seria algo... Aliás, houve uma altura quando a primeira temporada terminou. Desculpa a minha memória, mas a personagem de Anthony Hopkins era o Robert Ford. De que quem a Dolores matou foi uma réplica do Robert Ford, mas ele não está a aparecer, pelo menos até o momento. Mas foi estabelecido já que foi mesmo o Robert Ford que morreu. Mas foi também uma daquelas possibilidades que ficou, sim, que era um host em cima da mesa. É impossível. Mas lá está, com os hosts, nós já com a ideia de que quando o parque foi lançado já havia hosts no exterior do parque, nem que fosse só para fazer as apresentações a festa do para futuros acionistas, exatamente. Lá está, devemos nos preocupar com isso, de estarem robôs fora do parque, controlar, porque eventualmente acho que o caminho da série vai ser mesmo sair dos parques temáticos. Pois. Acho que é limitar. Acho que muito. Está completamente aberto, portanto acho que neste momento. Sim. Marta. Sim, quer dizer, não há nada que aponte para não há host, nem para sim há host, está assim um bocado em aberto. A questão é porque eles já estabeleceram que é possível levá-los para fora do parque. Portanto, o que é que impede que os tenham mantido lá? Portanto, mas quer dizer, neste momento a série está tão focada no interior do parque que nós não temos ainda bem noção. Mas já começamos a ter, digamos, os parques temáticos estão a começar a encontrar-se. Sim, mas dentro daquela ilha. Pois. Tu não conseguimos ainda sair para perceber exatamente as repercussões disso no continente, pronto. No continente, no mundo, de uma forma geral. Exato, na mainland. Marta, tu tiraste muito mais apontamentos do que eu. O que é que tens aí? Sendo muito honesto. Sim. Já falámos. Sim. Queres que eu vá para onde? Quero que vás para qualquer coisa que ainda não tínhamos falado aqui. Considerando que já falámos do Raj. É assim, houve uma coisa que eu tomei nota em relação ao da Raj. Sim. Que é o facto daquele host, aquele helper, dizer novamente aquela frase código. E a sensação com que eu fiquei, e que eu até escrevi isso, é que faz lembrar aquelas frases e códigos-chave para acordar Sleep Agent. Mas lá está, a minha questão com esse é como é que a frase chegou lá? Como é que a revolução dos robôs, o insurgimento chegou lá? O código. Código? Sim, por que não? Apenas código? Ou então... Um ativo e ativa-se o Journey into Night para o Wyatt funcionar. Sim, por que não? Ok. Por que não? Ou então podemos ir mais longe e dizer aquele host foi usado como aluno do Abernathy quando ele ensinava Shakespeare e de repente lembrou-se da frase, tal como a Dolores se lembra e o Abernathy se lembra. Quer dizer, gosto dessa teoria. Okay. Acho que sim. Acho que está mesmo dentro daquela dinâmica da reciclagem, da reutilização dos hosts. Nós sabemos que o Abernathy foi professor e que deu literatura inglesa, nomeadamente Shakespeare, e que falou, e que isso foi falado. Portanto, a Dolores conhece essa frase. Ainda neste episódio tivemos um regresso a essa personalidade, em que ele é o professor professor de Shakespeare canibal. Sim. Portanto, quer dizer, eles estão a reciclar e a sensação que dá é que isso é uma espécie de chave para acionar a narrativa ou para confirmar que a narrativa está em curso em vários pontos. Portanto, resta só saber se na narrativa que a Maeve encontrou, se também vai haver alguém a dizer isso em inglês ou noutra língua qualquer. Em japonês. Eu estava a tentar não dizer tudo, não é? Eu sei que as pessoas sabem, mas estava a tentar não dizer tudo. Come on, vimos uma cabeça de um ninja. Vimos uma cabeça de um ninja. Não era uma cabeça de um ninja. Os ninjas não usam capacetes. Tinha um capacete? Tinha, aquilo parecia ser um soldado. É um shogun. Era um shogun. Ok.
Parecia-me um ninja, não sei porquê, parecia-me um ninja. Não, quem vinha na direção Era um ninja, deles é que era um sim, ninja. Pronto, e ficou muito bem apresentada a ideia da katana e do um grito, pronto, assim, muito asiático e tal. E sei lá, se alguém disser isso nessa narrativa, quer dizer, não há como não achar esses dois versos ou essa frase como key sentence para ativar a narrativa do Wyatt, não é? Sim, uma espécie de palavra-chave, uma password ou algo assim. Ok. Sim. Mais coisas. A Charlotte a fugir, não é? Charlotte a fugir. E a abandonar o Bernard e o... Assim como se nada fosse. Exato. Só Pois foi. Deixá-lo lá. Mas quer dizer, mais uma vez, uma mulher, uma personagem feminina a mostrar um grande instinto de sobrevivência, não é? A própria Maeve foi fazendo isso, a Charlotte a fazer, a Dolores também a ser quase cruel, não é? A sacrificar tanta gente para servir o seu propósito. Sim, mas aí fiquei um bocadinho incomodado com ela não ter voltado. Foi tipo every man for himself. A Charlotte? E ela foi-se embora, sim. Porque a Charlotte sabia que se conseguia safar de outra maneira. Porque ela sabia que o Bernard conseguia localizar o Abernathy. E de certeza que o Bernard tem um trace. Portanto, ela ia sempre conseguir encontrar... Mas ela sabe que o Bernard é um host? Sabe, claro. E sabe. Adoro-vos ver. Será que sabe? Sabe. Samuel, achas que sabe? Sabe. Talvez. Sabe. Talvez. Como já vos disse, nesse campo não... Nesse campo eu recebo o que me dão, sinceramente. Eu gosto de ver a exploração do sci-fi da série. Gosto muito. Mas eu estou a gostar, porque até para mim é didático, portanto... Sabe, eu já não sei porque é que estou a dizer isto, mas eu não sei se é aquela cena no laboratório com a Theresa e com o Ford. Sim. Em que nós já percebemos e elas sabem que ele é ou melhor, elas não sabem, mas a Charlotte já desconfia de certeza. Porque a Charlotte, quer dizer, nós vemos neste episódio ela dizer, eu sou humana, podem-me fazer um scan. Portanto, ela sabe exatamente onde é que estão as coisinhas que identificam um host e um humano. E, quer dizer, ela sabe que o Bernard é um host. Eu acho que isso está claro, apesar de não estar explícito, mas... E se calhar está explícito, quer dizer, é só uma questão de irmos rever assim, uns episódios para trás. Ok, está bem. Eu acho que não, mas vou ficar então, surpreendido. Porquê? Lá está. Acho que faz sentido que ela saiba. Sim, acho que faz sentido que ela saiba. Mas porquê é que tu dizes que ela não sabe? O Bernard sempre foi transmitido como o tipo que lá está há não sei quanto tempo. Sim. O que também devia ter feito levantar algumas sobrancelhas das pessoas que lá estão a trabalhar com ele. Mas sempre foi vendido como aquele tipo que conhece o parque, conhece a realidade do parque. É o melhor de dois mundos, no fundo. Basicamente, sim. Mas como humano, para todos. Que só o Ford é que sabia. Por outro lado, faz todo sentido que a Charlotte e até o William saibam que ele é um host. O William como maior acionista do parque, para quem o parque não tem segredos, supostamente. E a Charlotte também por ser basicamente a pessoa que gera o parque a partir da delas. Quer dizer, eu acho que mais que não seja porque ela diz I didn't know you had it in you. Quando se encontram na cave. Okay. Quando ele volta com o tipo arrogante, que eu não sei como é que ele se chama, mas pronto, mas o que vai fazer a limpeza. Se calhar. Sim. Pronto, okay. ela diz-lhe Bernard, I didn't know you had it in you. Sim. Mais que não seja por aí, não é? Porque supostamente um host quina e pronto, e fica ali no chão. A não ser que a Dolores venha com a sua crew maravilhosa e os ressuscita todos, não é? A Maeve claramente já perdeu esse poder. Sim, a Maeve perdeu outras motivações. A Maeve perdeu os Jedi Mind Tricks que tinha. Exato, sim, porque vê-se isso quando a Ghost Nation freeze all mother functions, não me vais atacar. Ela não diz freeze all mother. Não, ela diz não me vais atacar, vais-te embora. Não. Sim. Ela faz não. E ele para. E depois de repente vêm os outros todos. Portanto, afinal a Maeve não é all powerful e almighty, não é? Mas agora que falam nisso, e corrijam-me se eu estiver a esquecer de alguma coisa, sim, acho que isso sempre foi uma característica dos representantes da Ghost Nation. Eles sempre que apareceram, nunca por uma única vez,
mostraram estar suscetíveis àquela ordem para cease all functions. Estava a pensar nisso mesmo, já é que nós não sabemos nada deles. Sim, e houve um dos seguranças um dos efetivos, um dos operacionais do parque, que é atacado por membros do Ghost Nation e que nunca mais reapareceu. Pelo menos não me recordo do nome da personagem. Nesta temporada? Na primeira. Num dos últimos episódios, se não mesmo o último episódio da primeira temporada, que era, digamos, um chefe de segurança lá mesmo do parque. E que a certa altura, tanto acede através de um daqueles elevadores. Não é o loiro que aparece agora outra vez? O outro Hemsworth, o terceiro Hemsworth. Exato. Pois se calhar é esse, acho que é esse. Ou se calhar não. Mas ele continua a aparecer até ao fim da temporada e continua a aparecer agora. Mas é um ponto válido realmente, porque nós ainda não temos backstory da Ghost Nation, para além daquela apresentação com o Lee, para além da apresentação da storyline que o Lee faz na primeira temporada. Nós não temos grande informação da Ghost Nation. Sim. All in due time. Sim, a seu tempo. Apenas acho que agora lembrei-me realmente, pelo menos não me recordo de nenhuma altura em que isso tenha acontecido. Mas notou-se que o Hector já se cruzou com eles também, o que é interessante. Portanto, que ele fala com eles na língua deles, não é? Sim. Portanto, é verdade. Também pode ter instalado software de língua para poder conseguir falar com ele. Sim, de ser um outlaw um do Velho Babelfish. Oeste. Sim. Pois. Fora da lei. Mas a Maeve não conseguiu pará-los, não é? Tanto que eles viram-se ali aflitos para encontrarem aquele elevador. Sim. Não estou a pensar na batalha, depois naquela fortaleza também, que tem um nome muito giro, não é? Que é Fort Forlorn Hope, ou seja, Forsake All Hope. Ye who enter here. Não sei de onde é que isto é, mas... Ye who enter here é tipo um pub. Não, Abandon all hope, ye who enter here. Sim. Pronto, essa batalha, temos a Dolores a ser estratega, não é? Ver o pai a ser levado. Mas eu acho que também é super interessante é aquilo que um dos scouts diz, que é eles estão a sair do chão. Ou seja, a Dolores já ficou, se não sabia, ficou com uma clara indicação de que há acessos no chão e isto se calhar vai ser explorado, não é? Porque eles precisam de um entry point para chegar ao pai. E ela agora ficou a saber isso e ela a dizer ao Teddy que vão voltar a Sweetwater para ir buscar qualquer coisa que ela lá deixou. Isso aí podemos ligar à história da Maeve e é inevitável que elas voltem elas voltem a cruzar. Claro. A Maeve vai ser no Shogun World. Vamos porque ver. a Dolores precisa de um exército. A Maeve está a ter conhecimento de todos os acessos subterrâneos dentro do parque. Sim. E a Dolores vai obviamente querer também essa informação. Vamos ver como é que elas vão lidar uma com a outra. Sim. Quando se virem duas divas ou duas amigas. E uma coisa importante também, temos o primeiro ponto de ruptura entre a Dolores e o Teddy. Que ele não mata o outro. Não mata, mas eu achei interessante é que a cara dela, a expressão dela não foi de surpresa e fúria, foi de previsibilidade e resignação. Ela não ficou surpreendida por ele matar as pessoas. Será porque lá está, ela está a ver aquilo como Wyatt, mas ali ela estava à espera que o Teddy fosse o Teddy. E o Teddy será isso? E o Teddy foi o Teddy. Que ele ainda não foi capaz de. Não é mais capaz. E o Teddy também não tem. O Teddy também não tem memórias, não tem acesso às memórias anteriores como ela tem. Exato. Ainda. Ela tem acesso às memórias. Ela tentou perceber se o pai tinha. Sim. O que foi também... O pai tem, mas está num estado de confusão tal que... Sim, mas ela usou a frase-chave também. Ela disse ao Teddy, I understand now. E o pai perguntou, do you understand? Eles não percebem, mas tu percebes. Portanto, parece que está ali a tentar trigger também qualquer coisa. O pai não conseguiu, ela sabe que o Teddy ainda não conseguiu. Mas eu senti que, apesar dela não ficar surpreendida com a atitude do Teddy, houve ali uma primeira fissura na relação deles,
o que depois pode vir a explicar o que é que aconteceu ao Teddy, não é? Sim, a morte dele no mar. 6.000. Na morte 5.747. Sim, nós temos um póster que hoje não vai ser usado porque o Teddy não morreu. E porque tu vais ter de desenhar lá 5.741 riscos. Bring it on. Está bem, então leva o cartaz para casa e faz isso. Não, vou fazer um maior. Pronto. Vou fazer um novo porque ali não cabem os 5.000. Tem de ser tipo papel, tipo fax, tipo rolo de fax, papel higiênico. Isso é muito fixe, porque assim não tenho trabalho nenhum. Fazes um computador. Exato. Tens. É de riscar tudo, mas é uma folha gigantesca. Não, vais ao Excel, eu imprimo aquilo em A2. Está bem, vai ao Excel. E depois vou riscando. Estás a dar trabalho. Bem, esta semana em covers de música famosa feitos por Ramin Djawadi, tivemos uma excelente interpretação para apresentar o The Raj. Tivemos uma excelente interpretação da Seven Nation Army dos White Stripes. Muito bom. Muito bom, em que o Ramin Djawadi toca a cítara. É ele que está a tocar a cítara. Pronto, não conseguiste identificar a música logo? Não. Mas identificaste nos créditos finais. Identifiquei o tema e é assim, os créditos finais vêm na sequência a coisa que nós vemos antes dos créditos é a introdução de personagens asiáticas. A música é um tema da série e eu achei piada foi o facto de terem usado aquilo que me pareceu, porque eu não consegui confirmar isto, um instrumento japonês, uma flauta japonesa chamada shakuhachi. Como? Shakuhachi. Excelente. Ok. Que tem um som muito bonito e que pode ajudar, quer dizer, nós já sabemos que aquele parque é Japão, pronto. E isto está só a confirmar... Diz lá, Manel. Para terminar, quero lançar aqui um ponto à discussão. Então diz lá. Que é, serão estes parques racistas? Ao termos um período da Guerra Civil, ao termos apesar de termos tido versões do Westworld que vimos em que tínhamos xerifes negros, por exemplo, ao termos a época colonial da Índia em que brancos são servidos por indianos, mesmo a época feudal do Japão, será Westworld racista? É engraçado que levantes isso. Westworld, o parque, não a série. Porque claro. eu não trouxe notas, mas fiz algum trabalho de casa e li algumas coisas. E acho que foi no site do The Atlantic que alguém levantou essa questão. Sim. Por isso é que eu estou a levantar essa questão. Também que a série pode, de certa forma, também ser, digamos, uma espécie de metáfora, à falta de melhor palavra, para ideais de revolução social, de revolução racial, Aliás, eles, aqui no artigo, desculpa, eles referem-se o Velho Oeste é a fonte racista do mito aventureiro da América. A Índia colonial é a mesma coisa, mas para a Grã-Bretanha. Pois, e é mais uma... Mas então, e como é que tu explicas o racismo no Japão? É que eu acho que é aí que essa teoria não pega. Exato. Eu acho que não é tanto uma questão de racismo, mas de pegarem em períodos polémicos da história universal, localizados geograficamente em sítios específicos, pronto, e explorarem isso de uma maneira que é para lucro, que é um bocadinho aquilo que se faz hoje em dia com qualquer assunto, não é? As coisas são exploradas para ter lucro e eles aqui estão a pegar em pontos-chave e situações da história universal e estão a explorar isso para terem lucro e para permitirem, de certa maneira, às pessoas viverem isso. Pessoas que não eram nascidas na altura, que não viveram isso, a situação, não viveram isso na primeira pessoa, para lhes poderem mostrar, pronto, da forma mais ou menos fiel, o que foram esses períodos, não é? A Índia colonial, pronto, é talvez até agora o período mais próximo de nós, porque é a primeira metade do século XX, não é? Mas o faroeste e os shoguns estão muito distantes, não é? Nós conhecemos isso através de livros, através de diários, de relatos, mas não estávamos lá e talvez a ideia não seja tanto expor situações racistas, mas permitir às pessoas viver momentos históricos que de certa maneira nos estão distantes. Não sei, explorar isso lucrativamente. Acho que realmente nunca tinha pensado muito nisso até hoje, de uma certa leitura política, se calhar,
que se pode fazer da série. Se encararmos os hosts como a classe trabalhadora e que se está a rebeliar contra o patronato, sem querer estar com um discurso muito de esquerda, mas sim, mas realmente isso será interessante até, já colocamos aqui várias hipóteses, já coloco essa, se no parque japonês também não vamos assistir a algo deste género, porque o sistema feudal japonês era bastante dividido, portanto acho que aí... Um bocadinho como as castas na Índia. Pois, exatamente, o colono e os empregados são, tal como o próprio host que vemos logo no início, lá está. O Raj é um mesmo. parque simples, um parque para quem quer ir de férias, mas não quer grande aventura. Para além de matar animais, que é um tema polémico. Mas só vimos guests brancos. Pois, exato. A Índia tem um certo charme na própria história para os ingleses do seu tempo colonial. Sim, foi a coisa que mais lhes gostou. Exatamente. Aliás, e foi a última colónia, se não me engano, que eles libertaram. Foi já no século XX, sim. E acho que foi a última. Sim, Hong Kong depois. Não, mas não como, é houve mesmo como grande território foi a Índia e o Paquistão. E como território com uma identidade própria muito, muito grande. Quer dizer, tu chegas a Hong Kong, podias estar numa cidade europeia. Sim. Okay? Agora, tu chegas à Índia, a Índia é muito própria. E quer dizer, a escolha... E mesmo nesta época também era muito própria. Exatamente, e nós vemos pela a própria roupa escolhida, mesmo quando eles põem aquela roupa de exploradores, muito Darwin. Pronto, quer dizer, são períodos da história muito específicos. E depois há outra coisa também que a mim me ajuda a continuar a defender a questão do lucro, porque isto é tudo para exploração, não é? Sim. É que eles foram fazer o pitch do parque à Ásia. À China. Sim. Pois foi. Aqueles tipos estão cheios de dinheiro, não é? Portanto, que melhor sítio. E se calhar isso também ajuda a continuar a sustentar a ideia de que aquilo é Hong Kong, porque qual o melhor sítio para um businessman ir fazer o pitch de uma ideia, não é? Hong Kong está cheio de dinheiro, está cheio de empresários, aquilo as coisas funcionam aos milhões. Eu acho que não é, pronto, continuo a dizer, acho que não é tanto uma questão de racismo. Obviamente que são tópicos sensíveis. A questão da Índia colonial, o faroeste e a dizimação... Não tanto racismo, mas a luta, mais pela luta de classes. No faroeste não tens a questão da luta de classes. Aí é extermínio quase, não é? Sim, mas... de comunidades e de uma cultura... em prol da aquisição de território de parte dos brancos, não é? Isso, pronto, os clientes do Parque Westworld são, digamos, a elite e que vão lá... E são pessoas com dinheiro, quer dizer, portanto querem... explorar os seus desejos, as suas fantasias sobre aquele véu de o domínio não terem qualquer castigo. O forte a dominar o fraco está sempre patente neste parque, porque tu tens livre... Exato, tens espaço para dar aso à tua imaginação, não é? Portanto... E desculpa interromper, Marta, esse era se não mesmo o principal tópico da conversa do William com o James Dallas. Era exatamente isso, foi isso que ele vendeu. Aqui julgam eles livres, que não estão a ser vigiados. As pessoas são livres de fazer o que quiserem. Acho que nisso, por isso é que eu gosto da série. Acho que a série é muito rica nestas leituras. Lá está muito acima do... Também vou ser sincero, e quem me conhece sabe, eu vejo mais cinema do que televisão. E pronto, uma série por isso é que achei estranho quando me disseste olha, posso ir, não sei o quê, e eu agora, mas achei estranho porque tu és nós falamos há mais de 10 anos na blogosfera, conhecemos há mais de 10 anos, e tu vires falar de uma série com tanta importância para ti, achei estranho, mas pá, ainda bem, bem-vindo. Obrigado. É bom, séries de televisão também há aqui muita coisa que me atrai, e eu vou aqui colocar um pormenor da minha geekness que tu conheces, se calhar a Marta não. Eu tenho uma grande afinidade por tudo o que é película. Sim, tanto o filme
E Westworld é filmado em película. Sim, Vocês sabiam? sim. 35mm. Não sabia, faz mas logo toda a diferença. não sabia, mas nota-se nas cores, na riqueza das cores. Num dos podcasts falaste mesmo nisso, que esta segunda temporada tinha uma diferença. Aliás, eu ouvi dizer que um episódio de Westworld tem qualquer coisa como 6 GB. Pois é. Ouvi dizer. É possível. 6 GB. Uma hora, 6 GB é muito... Isso tem a ver com a transferência. 100 ou 6? 6. 6, bem codificado para... Gigabytes? televisão. Sabem para quê? Não, sabem para quê. Sim. Ok. Mas mesmo assim, para uma hora em alta definição, é muito, é um tamanho gigantesco. Pois. Mas nota-se isso na riqueza das cores, Sim. que nem um HDR dava para, pronto, para isto também, cativar tanto. o Jonathan Nolan, irmão de Christopher Nolan, Sim. ele mesmo já um grande argumentista. E realizador. que promove muito a utilização do filme. Juntamente com o irmão. Exatamente, portanto acho que estão todos em família realmente. Aliás, já há pessoas que dão, e o J.J. Abrams também, Sim. que foi o grande impulsionador agora do regresso em força da Kodak, foram produções do J.J. Abrams pelo Star Wars. Sim. Pronto, Samuel, fala-me um bocado sobre o Filmspot. O que é? O que é que fazem? Filmspot.pt sim. É um site de divulgação de cinema e televisão. Pois é. Não é feito crítica, ok? Não há aqui crítica. Mas tem os horários de todos os cinemas, ou de quase todos os cinemas em Portugal. Todos mesmo. E de distribuição comercial e independente. E também em Angola, se não tem erro. Sim. Sim. E está-se a trabalhar para se expandir. Sim. Isso posso adiantar. Mas é mais esse o foco. E de vez em quando alguns artigos mais de opinião. Ou a propósito da estreia de um determinado filme em sala, a tentar ir buscar 5 ou 6 títulos que de certa forma se relacionam e que pode ser vista em paralelo com essa estreia comercial. Acima de tudo, é um local que pretende dar a conhecer e também tem bastante atualidade a nível de televisão. Eu falo por mim e sempre quero saber horários de um filme. Olha, por exemplo, na semana passada quis ir ver o Avengers. Tão bom. Quis ir ver o Avengers. E estava a sair à 1 da tarde e quis ver, olha, onde é que vou ver? E fui lá procurar e aquilo é muito fácil, conseguimos ver os cinemas mais próximos que têm o filme de acordo com a nossa localização. Exato, se pesquisares pelo filme tens logo ali a listagem mais abaixo de onde é que está em exibição naquela semana. Bastante simples, fácil de utilizar. Filmspot.pt, passem por lá, que é um site porreirinho. Pronto, Samuel, muito obrigado por teres vindo. Obrigado eu. Na próxima semana vamos ter Cupcakes, Chuva e o regresso de William. Vamos chamar-lhe Bill. Não. Tá Wild Bill, também é um filme com esse nome. Wild Bill, sim, é verdade. Podem subscrever as Vozes da Dolores no iTunes, no Mixcloud, ou na vossa app de podcasts preferida, ou no YouTube. Passem por lá também. Temos vídeo, podem ver as nossas fronhas. O tigre, podem ver o tigre. Que a Marta trouxe para o estúdio. Passem pela nossa página de Facebook, façam like. Lá é importante, estamos quase a ultrapassar os 100 likes, é pouco, portanto vamos a subir estes números. Eu e a Marta voltamos para a semana com um novo episódio e uma nova análise à segunda temporada de Westworld. 4, episódio 4, sim, episódio 4, ok. Até para a semana! Tchau!